Olá, eu sou o Demétrio e seja bem-vindo ao canal Ensine Robótica. E hoje nós começamos a explorar o mundo da robótica educacional. Eu sou professor de robótica educacional e ajudo você a sair do zero e ensinar robótica educacional em 10 semanas. Esse termo, sair do zero, é usado para dizer que, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento de robótica educacional ainda, é possível você ensinar robótica educacional. Eu tenho dedicado parte da minha carreira de professor à robótica educacional e estou aqui hoje para compartilhar um pouco com você. Hoje nós vamos explorar como empreender com robótica educacional. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é a robótica educacional, fazer uma definição de robótica educacional e sua relevância. Vamos falar também sobre oportunidades de empreendedorismo. Quais oportunidades existem para você empreender com robótica educacional? Vamos falar também do currículo STEM e como que ele se relaciona com a robótica. Depois nós vamos conversar sobre os pilares da robótica educacional, os 3 pilares fundamentais da robótica educacional. E vou te mostrar também uma maleta, que tem um kit exclusivo nosso, que nós usamos aqui na escola para poder ensinar robótica educacional. Depois vamos falar um pouco qual que é a vantagem de você ensinar robótica educacional. E no final eu vou te falar sobre 7 formas de empreender na robótica educacional. A primeira coisa que nós temos que fazer é entender o mercado da robótica educacional. Mas antes disso, vamos entender primeiro o que é a robótica educacional, por que ela é tão relevante nos dias de hoje. A robótica educacional ela é uma abordagem de ensino que utiliza robôs e tecnologias no ambiente educacional. E ela promove o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades em estudantes de todas as idades e é relevante nos dias de hoje por quê? Primeiro, ela prepara para o futuro. Ela promove o aprendizado prático. Ela estimula a criatividade e resolução de problemas. Ela incentiva a colaboração e comunicação. Promove motivação e engajamento dos alunos. Ela tem aplicação multidisciplinar. Sabendo o que é a robótica educacional, vamos ver quais oportunidades de empreendedorismo que existem com robótica educacional. Primeiro, eu queria perguntar para você o seguinte: quantos professores ou professoras você conhece que dão aula particular? Aula particular. Quantos professores, não desses que dão aula particular, mas quantos professores você conhece que dão aula particular de robótica educacional? Hoje, se você for observar, se você for pesquisar, muitas escolas do ensino regular elas estão inserindo no currículo o chamado currículo STEM, que é o acrônimo de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Esse termo STEM ele foi criado para descrever o campo da educação como uma abordagem pedagógica que promove a integração dessas 4 áreas de conhecimento em um currículo interdisciplinar. O objetivo do STEM é promover resolução de problemas complexos, pensamento crítico, a criatividade e a inovação, que são habilidades muito valorizadas no mundo atual, impulsionado pela tecnologia. A robótica educacional e o STEM, eles estão ligados e muitas vezes eles são ensinados juntos como parte de um currículo interdisciplinar. Veja só a relação entre STEM e robótica educacional. A integração de disciplinas. A robótica educacional, por natureza, abrange várias áreas do STEM, que ela envolve a construção, programação de robôs, que requer um conhecimento de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O aprendizado prático. Os alunos que trabalham lá com a robótica educacional muitas vezes precisam aplicar conteúdos de matemática e conteúdos científicos para poder projetar e construir os robôs. Estímulo à criatividade e inovação também. Os alunos trabalham em projetos de robótica, eles têm a oportunidade de pensar de forma crítica e superar desafios, encontrar soluções inovadoras para os seus projetos.
a preparação para a carreira de tecnologia. À medida que a tecnologia ela se torna cada vez mais importante, e tecnologia, eu gosto de comparar a tecnologia com um foguete. Foguete não dá ré. E a tecnologia, se você for analisar, ela só está crescendo. Só crescendo. Cada dia coisas mais tecnológicas, brinquedos são mais tecnológicos, tudo se torna mais tecnológico no nosso dia a dia. Para você começar o seu novo negócio de robótica educacional, é importante que você saiba que a robótica educacional ela é baseada em 3 pilares, que são a programação, que envolve o raciocínio lógico e a lógica de programação. Isso aí você vai usar um computador para escrever os programas. Você precisa também da eletrônica, que é um outro pilar da robótica educacional, e a eletrônica envolve os componentes eletrônicos, que tem ali os sensores e atuadores, e a mecânica, que é a estrutura mecânica dos robôs, onde você vai colocar os sensores e atuadores que serão programados lá no primeiro pilar, lá, que é a programação. Então, são todos interligados. Para você começar, né, se você for pensar em investimento, essa maleta aqui, ela já tem tudo que você precisa para iniciar o seu negócio com robótica educacional. Nessa maleta, nós temos componentes eletrônicos e mecânicos para você montar os robôs para o seu novo negócio. Então, nós temos aqui motores, nós temos rodas, nós temos sensores, nós temos atuadores e os componentes mecânicos para montar os robôs. Os componentes mecânicos que nós temos são peças, é um conjunto de peças que você usa para poder conectar papelão, que são retângulos que você vai construir os seus robôs. Então, o papelão, você pode cortar do tamanho que você quiser, o seu aluno pode projetar do jeito que ele quiser, você pega um estilete e corta. Então, as ferramentas para trabalhar com um kit desse são ferramentas simples. São ferramentas perigosas? Sim. Você pegar um estilete e dar na mão do aluno, você tem que ficar atento. Mas são ferramentas simples que você pode, você mesmo, recortar suas peças e o seu aluno vai projetar. Vai pegar uma régua, vai medir as peças e você vai recorta as peças para ele. Esse robô foi montado usando essas peças. Então, eu tenho aqui uma parte eletrônica, eu tenho a parte de programação que está gravada aqui dentro, e eu tenho a parte da mecânica, que faz aí o robô funcionar. Eu vi vários cursos na internet, cursos bons até, mas que não dão ênfase à mecânica. Só, né, alguns trabalham muito com a programação e com a eletrônica, deixando aí a mecânica de lado. Você tem um negócio com robótica educacional, você tem que seguir os 3 pilares da robótica. Não dá para você trabalhar com a robótica, né, um tripé com 2 pernas, só a programação e eletrônica. Então, você tem que trabalhar com a parte mecânica também. No mercado existem, né, alguns outros kits, uma variedade de kits que tem no mercado, e eles permitem que os alunos construam, configurem e programem os seus robôs. Isso aí faz o aluno ter uma experiência nova no aprendizado. E quando o aluno aprende dessa forma, ele deixa de ser um consumidor de conteúdo e vai se tornar um produtor de conteúdo, à medida que ele vai lá e constrói, configura e programa os robôs. O importante é saber qual kit de robótica educacional você vai investir para iniciar o seu negócio com robótica educacional. Por que eu estou falando isso para você?
Porque isso aí faz toda a diferença de você montar um negócio de robótica educacional. Quando você for comprar o kit de robótica educacional para você começar o seu negócio, você não está comprando um kit de robótica educacional para você usar, você está comprando um kit de robótica educacional para os seus alunos poderem usar. Você tem um negócio de robótica educacional. Então, esse kit ele depende da idade do aluno. O aluno tem habilidade motora fina ou não? Se ele tem uma habilidade motora fina, é um tipo de kit, porque se você der um kit muito básico para ele, ele desanima. Se ele não tem habilidade motora fina e você dá um kit para ele que exige essa habilidade, ele vai desanimar também, porque ele não consegue fazer, ele fica frustrado. Então, isso aí é dependência, né, da idade do seu aluno. Qual o conhecimento que o seu aluno já tem? Eu já vi alguns cursos bons até de robótica educacional, mas que eles usam aqui uma protoboard. Essa placa aqui você faz o quê? Você pega um LED, essa luzinha aqui, você conecta nessa placa, faz a conexão do LED aqui, e depois você coloca lá um resistor, você calcula esse resistor, coloca na protoboard aqui também, e depois você vai lá, conecta, né, alguns jumpers, são esses fiozinhos aqui nessa placa também, e monta um programa para poder acender e apagar esse LED. É válido fazer isso? É válido fazer isso. É válido. Funciona fazer isso? Funciona. Agora, o conhecimento do seu aluno, ele já sabe alguma coisa de programação, já sabe alguma coisa de eletrônica? Né? Eu vejo que esse kit, esse modelo de kit, ele não seria, assim, eu não utilizo esse kit para um curso básico de robótica educacional. Eu não utilizo esse tipo de kit. Eu utilizo componentes assim. Eu utilizo isso daqui. Esse componente é um LED também, um LED RGB. Mas ele já vem para mim com resistor aqui dentro, já vem tudo pronto aqui dentro, só de eu colocar os jumpers aqui e conectar e começar a programação. Então ele esconde de mim alguma coisa técnica de eletrônica. Mas eu não quero que o aluno saiba a eletrônica profundamente agora. Meu aluno não tem esse conhecimento, ele está começando do básico. Então o que ele quer fazer é acender o LED. Como que esse LED vai acender? Ele vai usar a programação. Agora, se precisa usar um resistor ou não, eu vejo que, a princípio, esse não é o momento. O uso dessa protoboard é um curso um pouco mais avançado. Você, como empreendedor, o que todo empreendedor quer? Empreendedor na área de educação. Ele quer que o aluno fique na escola dele o mais tempo possível. Mas usando, né, o bom senso e a ética. Né? Você ficar enrolando o aluno na sua escola. Isso aí você não vai durar muito no mercado se você fizer isso. Então, quanto mais novidade você for apresentando para o seu aluno, mais tempo ele fica na sua escola. A ideia do empreendedor de educação é isso. Ele manter o aluno ali na escola, mas o aluno com vontade de ir para a aula, vontade de ir assistir uma aula, vontade de desenvolver um projeto. Não chegar lá, ficar pintando, né, contando historinha. Isso aí eu não vejo que seja assim, muito interessante para a robótica educacional. Você ter vários projetos, então você começar de um projeto bem básico e depois ir evoluindo esse projeto até ele chegar a soldar um componente numa placa e tal, é um curso completo de robótica educacional. Então você pode dividir o seu curso de robótica educacional em básico, intermediário e avançado. O básico, usando esses componentes já prontos, essas plaquinhas prontas. O intermediário, ele sabendo montar esses circuitos na protoboard. E um avançado, ele já usar ali um ferro de solda, por exemplo, para soldar esses componentes em placas, para gerar essas placas aqui. Só que é uma construção manual, né? Eu vejo que dá para você montar 3 cursos dessa forma. Então você vai ter o seu aluno evoluindo na sua escola. Você não está enrolando o seu aluno, você está fazendo o seu aluno evoluir dentro da sua escola. E isso é um conhecimento que você vai passar para o seu aluno e ele vai passar para outras pessoas e vai falar, a escola dele é boa. Lá você tem muito projeto para fazer e os projetos vão evoluindo. Você sente que você não fica
marchando ali no mesmo lugar. Você sempre está em evolução. Uma outra característica do kit, do kit é que ele tem que ser fácil de usar. Então não adianta você comprar um kit mecânico, por exemplo, que você usa uma chave que tem que, né, apertar um parafuso lá muito longe e você monta aquele kit, você leva muito tempo para montar o kit e depois você vai programar esse kit. Se você levar muito tempo para montar um kit, o que vai acontecer? Isso aí já aconteceu comigo na escola. Eu elaborei um projeto muito complexo e os alunos gostaram do projeto e montaram esse projeto. Depois que eles montaram o projeto, acabou o tempo de aula. Você tem uma aula de 90 minutos. Acabou o tempo de aula, aí eu falei, vou desmontar os projetos porque tem a próxima turma. Eu não tinha kit suficiente para todos os alunos, né? Você tem investimento. Se você tem 30 alunos, você ter 30 kits, eu não sei se é viável financeiramente para você fazer isso. Mas eu tinha lá uma quantidade X de kits, então eu montei o projeto todo, desmontar toda a parte mecânica, e no final eu falei, não, pode desmontar que na próxima aula vocês vão montar mais rápido. Não é isso que acontece. Na próxima aula eles têm as mesmas dificuldades para montar o kit. Então eles ficaram 2 aulas só montando o kit eletrônico. Se eu desmontasse aquele kit, a terceira aula ia ser assim também. Então eles não iam sair do lugar. Então, quando você tem um kit que ele é muito complexo, então você pensa nisso, né, que você não vai comprar um kit para cada aluno. Então, os projetos faz né, na hora de elaborar um projeto mais simples, mas usar um kit que seja também fácil de você usar. O fator principal da escolha do seu kit de robótica, que é o kit eletrônico e mecânico, é o preço. Porque você, como empreendedor, você quer também revender esses kits para os seus alunos. E os alunos, com certeza, vão querer comprar esses kits de você. Para você revender o kit, você tem que ter um preço que você vai comprar que seja viável, para você ter um lucro também. Você, como empreendedor, você quer ter lucro. Então, se você compra um kit caro, você ainda coloca o seu lucro, impostos em cima, vai ficar inviável para o aluno adquirir o kit seu de robótica educacional. Então, esse é um outro critério importantíssimo que você tem que olhar na hora de adquirir um kit de robótica educacional. Só uma observação que eu quero fazer. No final do vídeo, eu vou te fazer uma pergunta e você vai ver a sua concorrência nesse negócio e se com a concorrência que você tem vai ser um negócio viável para você ou não. Então, no final do vídeo eu vou te fazer essa pergunta, você vai chegar a essa conclusão. Então, vamos lá. Qual que é a vantagem de você ter um negócio que ensina robótica educacional? Primeiro, você tem uma demanda crescente. Então, a partir do momento em que as escolas, né, os pais de alunos reconhecerem a importância das habilidades STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, vai crescer muito a demanda por cursos de robótica educacional. Você tem também um impacto educacional. Você ensinar robótica educacional, você vai oferecer a oportunidade de fazer diferença na vida dos alunos, porque você vai ajudar a desenvolver habilidades como pensamento lógico, resolução de problemas e criatividade, que hoje é essencial no mundo atual. O empreendedorismo e criatividade também é uma vantagem, que você pode projetar currículos, desenvolver programas personalizados e criar uma experiência de aprendizado única para os seus alunos, sem depender de franquias. Tem um potencial de crescimento muito grande no campo da robótica educacional. Então, à medida que o seu negócio vai crescendo, quando você chega primeiro, você tem tempo de ter uma maturação ali do seu negócio e depois o seu negócio começa a crescer. E você ganha reconhecimento e você começa a expandir para oferecer mais cursos, né, mais programas, atingindo aí um público muito grande e aumentando aí o seu potencial de receita. Uma das maneiras de você começar com a robótica educacional, empreender com a robótica educacional, é dando aula particular. Então, a aula particular de robótica educacional,
ela é uma forma bem acessível de você começar com o seu negócio de robótica educacional. O que você precisa para você começar o seu negócio? Você precisa de um kit de robótica, uma maleta dessa, e você precisa também de um método de ensino, entre aspas, em uma apostila. Mas nesse método, a forma do aluno aprender é importante. Esse kit que você tiver, não precisa ser necessariamente esse kit, mas você tem que poder montar projetos de forma rápida e prática. No seu método de ensino, o aluno deve aprender no tempo dele. Uma outra forma é você ter uma escola de robótica educacional presencial para criança e adolescente. Então você pode oferecer aula de robótica educacional no ambiente presencial para estudantes de diferentes idades. E se você não tiver o seu espaço, uma dica é você fazer uma parceria com uma escola de línguas ou de reforço escolar, por exemplo. É uma forma de você ter o seu negócio com robótica profissional com aula presencial. Uma terceira forma é você fazer treinamento de professores em robótica. Se você buscar e der um Google aí, você vai ver que muitos estados estão investindo muito em robótica educacional. Isso aí pode fazer uma busca no Google aí para você ver. Agora, a pergunta é, os professores estão preparados para ministrar aula de robótica educacional na sala de aula? Então, você pode, por exemplo, fazer um evento para fazer treinamento prático e ensinar os professores os princípios básicos de robótica e como aplicar isso na educação. Depois que você aprende, você não depende. Então, depois que você aprender robótica educacional, você vai abrir um leque de opções para você criar projetos para escolas. Uma outra forma de você também ter uma receita com robótica educacional é você elaborar materiais didáticos para os professores. Então, é uma forma de você empreender com robótica educacional. Uma outra forma também é um programa de robótica para a escola. Você desenvolveu um programa de robótica para escolas. Então, você fornece o currículo, fornece material, fornece treinamento, tudo para os professores. E você vai vender, né, para a escola como um pacote de curso para escolas que estiverem ali interessadas. Uma dica é você sempre elaborar projetos de robótica relacionados com disciplinas da escola. Por exemplo, um projeto de robótica relacionado à educação física. Você pode fazer um robô que mexe numa barra, uma perna de um robô que chuta uma bola, você pode fazer um robô que anda de bicicleta. Então, o professor de educação física vai pôr todos os conceitos ali, de músculos e tal, para poder, e você implementa esse protótipo, né, esse humanoide, usando a robótica educacional. Na aula de ciências, por exemplo, você pode montar um girassol. Nós montamos um projeto na escola aqui que é um girassol, né? Quando tinha a luz, ele ia aparecer e voltava para a luz, e depois ele escondia. Quando escurecia, ele escondia. Então, você sempre fazer, quando você for fazer esses pacotes para a escola, você sempre fazer voltado para a disciplina da escola, que aí fica bem mais amarrado ali com o currículo da escola. Uma outra forma de você também ganhar dinheiro com robótica educacional é você montar um clube de robótica. Isso aí funciona assim. Depois do horário da aula, as crianças vão se reunir para aprender e praticar robótica. Você vai fazer uma parceria com a escola de montar esses cursos, um curso rapidinho, depois da aula, com projetos menores, que dê tempo da criança montar e concluir esse projeto de forma rápida. Não pode ser muito demorado, porque senão a criança geralmente desiste rápido. Ela não tem paciência de ficar muito tempo em cima de um projeto só. Então, fazendo projetos curtos, ela vem um começo, meio e fim, depois você vai começando a aumentar aí o tempo dos projetos. Uma outra forma é você fazer consultoria também em projetos de robótica. Então, você pode oferecer serviço de consultoria para a escola ou organizações interessadas em implementar projetos de robótica educacional. Ou, se não, você prestar serviço também para organizações da sociedade civil com projetos de robótica. O que é uma organização da sociedade civil, né, chamada de OSCE? Ela é uma entidade privada,
sem fins lucrativos, que desempenha um papel na sociedade quando ela promove aí diversas causas, entre elas as educacionais. Então, as OSCs, elas são conhecidas por outros nomes, né? Como Organização Não Governamental, a ONG, ou entidade do terceiro setor. Então, depende aí, né, do país que você está, tal, para você saber. Então, no Brasil, né, uma OSC ela não tem fins lucrativos, então tudo que ela ganha não tem objetivo de gerar lucro. Então, qualquer excedente financeiro que ela tiver é reinvestido para fazer novos projetos sociais. Elas são independentes, então elas geralmente operam de forma independente do governo e do setor privado. O financiamento dessas OSCs ele pode vir de várias fontes. Pode ser uma doação privada, pode ser um subsídio governamental, parceria com empresa, fundo internacional ou arrecadação de fundos. E elas devem ter transparência e prestar contas. Então, as OSCs elas são obrigadas a ser transparentes sobre suas atividades e prestar contas aos seus doadores e à sociedade. Quem põe dinheiro lá quer saber o que está fazendo com o dinheiro. E ela é uma forma importante de participação da sociedade civil na solução de problemas no desenvolvimento das políticas públicas. Uma dica é você verificar aí na sua cidade se existe aí alguma OSC, alguma ONG, e você apresentar para eles um projeto completo com um curso de robótica educacional. O que é apresentar um projeto completo? É você levar uma maletinha dessa aqui lá e você falar que você tem um curso de robótica educacional? Não. É você levar a maleta lá, é você levar um protótipo lá montado, é você levar um plano de ensino, é você levar um plano de aula, tudo montado, tudo pronto, para eles verem que você realmente conhece o que você está falando. Você sabe do que você está falando. Se elas tiverem interesse, né, você pode ser um consultor e vender o seu projeto para eles. E se for interessante para você também, você pode ser até o facilitador, que na OSC nós nos chamamos, quem dá aula lá não é o professor, é um facilitador. E quem participa não é um aluno, é um participante. Eu tenho uma parceria com uma OSC desde 2021, aqui na cidade. Ela chama ASBT. Então, o meu projeto de robótica roda dentro dessa OSC. Essas maletas, fechei um projeto com eles, e essas maletinhas eles têm essas maletas lá, eles têm todo o projeto, todas as aulas já prontas, tudo prontinho para os alunos poderem resolver. Eu decidi ser apenas um consultor e faço o treinamento do facilitador que vai trabalhar lá, faço o treinamento dele, e ele vai lá e aplica tudo que foi ensinado a ele aos alunos. Então, se você for ver agora, esses são os projetos que os participantes, entre aspas, os alunos, desenvolveram. Nós fizemos uma amostra aqui na cidade desses projetos, todos construídos pelos alunos, usando papelão e essas peças de conexão com o papelão. Agora, antes de terminar, eu quero fazer aquela pergunta para você ver se um negócio de robótica educacional na sua cidade é viável para você ou não. Primeiro, eu quero que você pegue seu celular e procure quantas escolas de robótica educacional existem aí no seu bairro ou na sua cidade. Depois que você achar a resposta, né, que você encontrar, você vai ver. Você acredita que ensinar robótica educacional é um negócio com muita concorrência para você? Eu acredito que se você chegar primeiro, você vai ser a referência com o negócio. Enquanto os outros estiverem começando o negócio, você está expandindo o seu negócio. Você está abrindo outras escolas já com o seu negócio. Então, quem chegar primeiro vai ter mais, né, vai ganhar tempo em cima dos que chegarem depois. Para você montar um negócio, muita gente fala, para montar um negócio é caro, né? Para montar um negócio com robótica educacional é muito caro, é muita tecnologia e tal. Não é. Se você souber comprar, de quem que você vai comprar,
você não depender de ninguém, você não depender de empresa nenhuma, se uma empresa só, você vai depender de empresa, você vai. Mas se não depender de uma empresa só, você consegue preço bom para você começar o seu negócio. E todo negócio que você vai começar, eu penso que é igual quando você vai viajar. Se você quiser viajar aqui de Minas Gerais para São Paulo, por exemplo, se você tiver dinheiro, você pega um avião, você vai muito rápido. No negócio, como é que você aplica isso? Se você tem muito dinheiro, você compra um monte de kits e já começa o seu negócio funcionando, né? Começa rápido. Se você vai viajar, tem pouco dinheiro, você vai de ônibus. Você vai chegar no seu destino? Vai. Você vai chegar no seu destino. Vai demorar? Vai um pouco. Mas você vai chegar no destino. Se você tem menos dinheiro ainda, não pode ir? Pode. Você vai de carona. Se você vai pegando carona, vai ser sofrido, você vai demorar mais ainda, mas você vai chegar. O fato é o seguinte, se você não sair, quem for de carona vai chegar antes de você. Quem for pegando carona vai chegar muito antes de você. O negócio é você sair do lugar. Então, depois que você saiu, você já sabe, você largou, você já está na frente de muita gente. Então, é sempre pensar em negócio como se você fosse viajar. E eu quero agradecer a você que ficou aqui até agora comigo e dizer que essa jornada nossa de empreendedorismo com robótica educacional está só começando. E eu falo para você, peço que você não perca a oportunidade de aprender, porque quem aprende não depende. Um abraço, tchau.